Em meio ao luto pela recente perda de um filho, a repórter e apresentadora de filiada da Rede Globo, Joyce Guirra, foi desligada da emissora. A Joyce teve perda gestacional e a demissão foi anunciada no mesmo dia em que nasceria o seu filho. Vamos respirar fundo e vamos ouvir essa notícia com a nossa Daiane Oliveira, agora no Plantão no Meteoro. Bora lá. Daiane, que notícia pesadíssima. Já vou começar pelo comentário. Uma total falta de... Olha, falta de sensibilidade é dizer o mínimo, né? É de uma linha, e a gente já vai precisar, sim, começar falando do capitalismo, Ana. O capitalismo é exatamente isso. As pessoas não têm o mínimo da humanidade, né? Se uma pessoa ela está ali na folha de corte, pode ser no mesmo dia em que a criança, nesse caso, nasceria. A Joyce Guirra tinha 14 anos de emissora, ela já era uma pessoa experiente na emissora, ela perdeu o bebê há alguns meses, foi em julho deste ano, só que essa justamente nasceria no dia 24 agora de novembro, ou seja, ontem. E foi o dia que aconteceu o desligamento da emissora, depois de 14 anos. Eles nem esperaram assim, ser uma outra data, um outro momento, nem 6 meses após a pessoa passar um período tão difícil, que é um período desse, de óbito de um filho. Vou te pedir, por gentileza, Ana, para trazer a matéria do Metrópolis e a matéria da Fábia, o coluna da Fábia Oliveira, que revela esse absurdo, que traz esse absurdo, que a repórter da Globo é demitida em meio à dor por morte do filho, e aí a jornalista Joyce Guirra foi demitida da Rede Bahia, que é afiliada da Globo, após a perda gestacional, e ela também desabafou nas redes sociais. E a matéria traz que a repórter e a apresentadora teve uma perda gestacional em julho deste ano, como eu acabei de falar, e chegou a fazer uma declaração lembrando do momento doloroso. Ela usou também as redes sociais para se pronunciar sobre a demissão. A perda gestacional, a Joyce Guirra trabalhava 14 anos na emissora, ela atuava como repórter e apresentadora na TV São Francisco, que é uma TV que fica no interior, mas é filiada da Rede Bahia, aqui em Bahia, na cidade de Juazeiro, e tem uma nota aí que a gente vai ler sobre o que foi dito pela TV São Francisco, e a Fábia que ela destaca, né, que no mesmo dia, mais cedo, a Joyce Guirra ela fez uma publicação lembrando que no dia 24 de novembro marcaria o nascimento de seu segundo filho, Francisco, que não chegou a nascer, infelizmente, ela teve essa perda gestacional. Ela é mãe de uma menina chamada Lua, e aí ela publicou, né, filho, hoje seria o dia do seu nascimento. Sonhei com esse momento, idealizei tanto o nosso primeiro encontro, mas ele aconteceu de forma que jamais imaginaria. E não desejo para ninguém que seja assim. Difícil, né? Ela continua ainda falando, né? Nunca entenderemos o porquê, mas o Senhor sabe e isso me conforta. Essa data sempre será símbolo do nosso elo, um momento de celebração pela preciosidade da sua breve existência na Terra e pela bênção de ser sua mãe. Eu te amo da maneira mais pura e genuína e assim será até o fim. O meu coração é teu. Foi uma declaração lindíssima. Logo em seguida, né, a segunda postagem foi justamente que a Joyce se despede. Ela lembrou a passagem dela nesses 14 anos da TV São Francisco, da Rede Bahia, e fala, entre aspas, o jornalismo me ensina a lição mais valiosa da vida. Existo para servir ao outro. Nessa mais de uma década de trajetória, aprendi sobre empatia, resiliência, adquiri malícia para interpretar o não dito, me indignei com injustiças, fui a ponte para cobrar direitos e me tornei representatividade. Tem algumas questões, né, Joyce, inclusive uma mulher negra que vinha à frente, né, da TV em Juazeiro, ela citou essa importância de representatividade nas redes sociais, recebeu aí um retorno, né, de várias pessoas que fizeram parte da sua vida, que conheciam o seu trabalho. E aí, Ana, eu vou te pedir para abrir o link da publicação da TV Bahia, que fala sobre essa demissão, né, da sua colaboradora. Sim, gente, eu vou falar colaboradora, porque eu não vou falar aqui da família Rede Bahia, tá? Desculpa, mas vocês entendem, né?
E aí o comunicado fala: depois de 14 anos de história no jornalismo da TV São Francisco, a apresentadora Joyce Guirra deixa de fazer parte do nosso time a partir desta segunda-feira, 24. Ao longo deste período, Joyce teve uma atuação primorosa, marcada por credibilidade e ética, ajudando a consolidar a relevância do Bahia Meio-Dia para todo o norte baiano e destacando a região para todo o estado nos telejornais da Rede Bahia. A Rede Bahia e toda a equipe da TV São Francisco agradecem pela contribuição de Joyce nesta jornada e desejam a ela o melhor em seus novos caminhos. Ai, de boa, Dai. Desculpa interromper o comentário, mas... Fique à vontade. Se tem tanto elogio a fazer para profissional, será que não dava para ter um pouquinho mais de consideração? Será que não dava para esperar, sei lá, 6 meses desde quando aconteceu o óbito, né? Não demitir uma pessoa nessa época de férias, demitir, sabe, em janeiro, né? Esperar, assim, um período assim, sabe? Continuar, eu não sei, nesse caso é genuinamente, tá? Eu não sei, Ana, se eles vão continuar, se a Joyce tinha um plano de saúde, por exemplo, vinculado à empresa, se foi, né, vai ser descontinuado, se vai continuar, mas é o mínimo que a Joyce precisa nesse momento é acompanhamento psicológico, porque ela acabou de sofrer uma dura perda, uma perda de um filho no processo de gestação, e eu espero que ela tenha esse acolhimento, mas se ela tinha um acolhimento vinculado, por exemplo, ao plano de saúde da empresa, ela agora deixa de ter, ou ela vai ter que arcar com um valor a mais, né? Pagar o valor que a parte da empresa também pagava. Tem todas as implicações que eu espero que juridicamente isso seja resolvido. No entanto, é isso que você acaba de falar, Ana. Eu vou te pedir só para trazer a foto da Joyce no Instagram, eu não vou ler o relato dela, que é um relato muito lindo. Quem quiser pode depois acompanhar a Joyce lá nas redes sociais dela, tem um relato muito lindo. Mas a foto dela da gestação, e essa foto foi justamente a primeira foto que abriu o dia, um desabafo da Joyce. Ela fala sobre o Francisco, né, o seu filho, e é uma foto que é uma postagem que simboliza um momento de dor, e é o mesmo momento que ela depois é demitida da empresa. A outra postagem já tem mais de 9 mil curtidas, e as pessoas comentando, né? Sinto muito que venha acontecer dessa forma, e as pessoas, inclusive, falando sobre a representatividade que era ela dentro desse espaço. E é só isso, a gente precisa, porque esse corte está aqui, Ana, a gente precisa falar sobre a humanidade, por mais que seja uma empresa, e de fato, a empresa não é casa de ninguém, não é morada de ninguém. As pessoas podem sim se desligar, serem desligadas, e até aí a gente compreende. Mas essa dinâmica do capitalismo que se tornou de forma naturalizada. Essas perdas, essas saídas, isso está naturalizado. Como é que a empresa faz um processo de desligamento sabendo, né, que as pessoas sabiam que naquele mesmo período marcaria o nascimento de uma criança que não chegou a nascer, não está junto com a mãe. Então, essa pessoa, por exemplo, ela seria mais um daqueles casos da mulher que, quando gesta, ela volta da licença maternidade e ela é demitida após voltar da licença maternidade. Ou aquele caso, né, da mulher que ela deixa de ser útil para o trabalho, para a empresa, nesse período de criança muito pequenininha, que mudança de tempo, que a gente precisa, né, levar na emergência, tem toda uma dinâmica, e quem geralmente gera essa dinâmica fica para a parte feminina por uma questão cultural e a divisão social do trabalho, a divisão da mulher, a função social da mulher dentro da sociedade, por mais que eu não estou falando da relação da Joyce com seu companheiro, mas em geral, as mulheres sofrem essa sobrecarga. Então, a gente precisa continuar cobrando ética das empresas e respeito às profissionais, sobretudo porque a gente sabe que a maioria das profissionais, a maioria de quem sofre com isso, são mulheres. A maioria das mulheres que sofrem, geralmente, são as mulheres negras. Todas vão sofrer com sexismo, mas a gente tem entrelaçado a isso o racismo. E aí a gente tem a mulher negra, né? Aquela base de uma pirâmide social que geralmente é excluída e é violada, e as pessoas não têm um mínimo de cuidado com a saúde mental, porque, poxa, ela é forte, ela aguenta tudo, ela chegou até aqui, que é uma outra reprodução de violência também, viu, Ana? Eu fiquei estarrecida quando eu vi esse caso. A Juliana até conta aqui, né, exatamente esse clássico de quando a mulher vai para a licença maternidade, ela volta, ela é demitida, mesmo que ela tenha 14 anos de empresa. E a questão poderia ser em outro momento, Ana. Só tenho isso a comentar.
Nossa, Dai, que notícia dolorosa, assim. Eu espero muito que a Joyce encontre um lugar melhor para trabalhar, sinceramente. Que tenha um lugar onde ela seja respeitada, como profissional e como pessoa. Eu sei que alguém pode dizer, legalmente não há nada a se fazer. A gente não está discutindo aqui legalmente, né? Embora, né, devesse haver uma série de mecanismos para essa proteção, sim. A gente é muito fácil a gente olhar matematicamente, friamente para uma situação dessa e dizer, não tem nada que se possa fazer, a empresa está no direito dela, e ignorar que o trabalho é feito por pessoas, é feito por humanos, e a contribuição da Joyce não é apenas como uma peça, como uma ferramenta neste trabalho, é também como pessoa neste trabalho. Que merda, desculpa, mas que merda de mundo que a gente vive, em que isso não é um fator, em que é absurdo se cogitar a possibilidade de, cara, a mulher já perdeu um filho, sabe, é exatamente no dia em que esse filho nasceria. Será que não dá pra gente ter aí um pouco de humanidade aqui, segurar essa demissão, né, segurar um pouco? Mas que absurdo, agora toda empresa vai ter que considerar isso. É realmente uma ideia muito radical que a gente pense humanamente nas pessoas que trabalham com a gente e para a gente, né? Veja que ideia radical, que coisa absurda que a gente tá cogitando aqui nesse momento, né? Especialmente num momento de luto, sabe, Dai? Uma coisa que eu, enfim, quando perdi minha mãe, eu li muito sobre luto, assim, foi a forma que eu encontrei de lidar. E uma coisa que eu li que me marcou muito é a forma como o luto, ele reorganiza a vida das pessoas, porque reprioriza, né? Mostra aquilo que é prioridade, e também mostra o quão prioridade você é ou não para os outros, porque é no momento em que você está sofrendo, é o momento em que você está no pior da sua vida, que você vai perceber de fato quem é que realmente está ali do teu lado, quem que não está. E neste momento essa empresa mostrou para Joyce qual é o seu papel na vida dela. Nos momentos mais difíceis que a gente vai perceber mesmo quem é que tá do teu lado, quem é que vai te apoiar, quem é que vai ter paciência, porque demora. E alguém também poderia dizer, mas já faz tantos meses. Que prazo que você dá pra perda de um filho? Que prazo que você dá? Né? E de novo, que merda de mundo que a gente vive em que você tem um prazo, né, pra superar a perda de um filho, né? É isso, eu acho que Luz pra nós aqui colocou melhor do que eu. Somos produtos. É isso, é essa merda de mundo em que a gente vive, em que a gente... Desculpa as expressões, gente, mas é difícil, né? Que mundo que a gente vive, em que é muito mais justificável, né, o lucro da empresa, a relação fria da empresa, do que pensar na pessoa, da profissional. E, de novo, é o mesmo mundo que olhou para a pandemia e disse: a economia não pode parar. Eu não deveria me surpreender, e não me surpreendo, de fato, né? É o mesmo mundo em que só vale a economia, só vale o dinheiro, só vale... Mas e o lucro da empresa, né? E a humanidade, de fato... Enfim, tentando voltar para uma coisa um pouco mais positiva de novo. Eu espero que a Joyce encontre uma empresa... É difícil, eu sei, mas que encontre uma empresa que a respeite como ser humano e possa desenvolver o trabalho dela e dar o trabalho dela, que né, ao que consta é muito bem feito, dar o trabalho dela para quem merece. É isso, Dai, ficamos por aqui?
e que mais empresas parem, né, de utilizar o pensamento taylorista para tipo, em todos os momentos, né, em tudo na vida. Porque não é só lucro, não é só meio de produção, Não não só lucro, somos né? isso. Não Pronto, adianta, Ana, né? não adianta nada, né? Faz o que faz e trata as pessoas dessa forma. O que a gente está construindo? Né? Para que serve tudo isso daqui? Voltamos em instante, chat, para mais assuntos do dia. Obrigada por quem ficou até aqui e teve a coragem de assistir, porque não é sempre que as notícias são gostosinhas. Tem que enfrentar o que é difícil também e ajudar os outros, se possível, também a enfrentar aquilo que é difícil. Fica aí a dica. Beijos.